sou o Sanoji e hoje voltando para mais um treino de animação. Dessa vez eu tentei fazer um efeito na arma do personagem aqui. Ficou aceitável, mas dá para melhorar bastante. Mas agora eu vou falar como foi meu processo de animação aqui. Comecei aqui fazendo a pose inicial. Eu não tinha muita ideia do que fazer, só queria ele fazendo ele dando um golpe. Tá bem basicão mesmo, eu fiz ele aí pose com a mãozinha na cintura, aí eu pensei, vou colocar uma espada aqui, bem espada no Meliodas, com aquela espada quebrada que ele tem que é mágica, assim, não aparece tudo. Aí eu já comecei a montar a segunda pose, ele puxando a espada e empurrando ela na frente dele. Comecei a fazer com ele com o olho fechado, porque eu queria que ele abrisse e viesse o efeito, tipo, ele abriu o olho, agora aparece a magia na espada dele. Aí eu fiz mais uma cena, ele com a mão pegando a espada pra puxar ela. Essas primeiras poses aqui são bem simples, bem fáceis de fazer. Só fazer a primeira básica é mais complicada, depois só emendar elas mesmo. Aí a outra posição chave com ele já puxando a espada, bem aberto, bem expansivo mesmo. Beleza, ele com a mão aberta, depois ele com a mão segurando a espada na frente, meio que se concentrando, respirando fundo para fazer a animação. Nessa parte pensei em dar zoom, né, porque para ter mais foco na expressão dele, mesmo que eu não tenha focado na expressão, deixar a cara dele seca, dura. Mas só para dar mais ênfase nele abrindo os olhos e acontecendo alguma coisa com a espada que seria como se fosse um poder dela. Aí eu comecei a fazer algumas poses mais mexendo ele, aproximando o rosto bem de leve na espada, quase como o Zack do Final Fantasy, quando ele encosta a espada dele na cabeça, Buster Sword. Aí tranquilo, depois eu fiz ele já abrindo os olhos, um pouco mais afastado assim a mão e a cabeça mais reta, pra dar aquela ênfase, tipo, ele abaixa, dá aquela antecipação de leve, aí ele abre os olhos, dá aquela afastada e faz tchan, sabe, um tchan. Aí até aí tava ok, já tinha o básico, o tchan tava feito, eu falei, ok, o que eu faço agora? Eu falei, tá, então volto pra enquadramento que tava antes. Aí eu peguei, eu tava com preguiça de desenhar de novo, só peguei, diminui a imagem e comecei a redesenhar o corpo pra fazer o movimento. Eu não tinha muita ideia do que fazer ainda nessa parte. Aí já que eu tava vendo umas cenas aleatórias aí de Demon Slayer, eu falei, vou fazer um negócio parecido com o Demon Slayer, a espada do Tenjiro. Só que deu pra ver no começo que eu não consegui fazer muito bem, mas é um começo, né? Ficou bem... Aí eu não tinha certeza da pose que eu fui fazer, é bem isso mesmo. De fazer animação, você vai testando. Eu tinha feito um desenho que eu vi que não ficou legal, eu apaguei tudo, voltei e fiz de novo a pose básica. Aí eu peguei, eu olhei também umas referências de jogo. Tem bastante jogo que tem esse tipo de efeito de bater. Eu vi que é um smear bem exagerado mesmo. Aí eu voltei pra fazer o desenho, decidindo de novo as poses que ele faria pra dar os ataques, né? Aí primeiro eu pensei em fazer ele puxando a mão pra cima, dando um golpe pra baixo. Aí eu falei, não ficou tão legal assim, deixa pra depois. Aí eu comecei ele empunhando-se, fazendo antecipação para baixo, se inclinando, girando um pouquinho o tronco e antecipando a mão ali, colocando para trás, dando sempre o pé direito dele como base. Você vai ver que a animação toda eu não mexi o pé direito dele, ficou lá parado, servindo de apoio. Eu tentei sempre colocar a linha de eixo de gravidade nesse pé, né? Sai dele, o corpo fica inclinado para que o eixo seja ali, vai do pé dele subindo. Aí beleza, a primeira pose estava feita. Aí eu tentei fazer a segunda, levei o tempo, porque eu queria fazer ele dar uma pancada que parece que ele fez bastante força nessa pancada. Aí na primeira vez a mão dele ficou reta, aí não ficou muito legal, parece que, sei lá, ele parou no meio do caminho. Aí eu comecei a fazer umas bem jogado assim, bem largadão. Aí dá pra ver que nessa parte, né, não tava muito focado no eixo de gravidade dele, o corpo tava um pouco mais pra frente. Eu dei uma mexidinha um pouco mais pra trás. Coloquei o braço dele bem para trás para ele fazer um 360 mesmo, começou daqui da frente, girou totalmente e o braço dele voltou praticamente pro ponto de início para fazer bem um arco mesmo no movimento. Até fiz o desenho daí do arco, como vocês podem ver. E aí dá pra ver que eu mexi um pouquinho a angulação do corpo dele pra manter o equilíbrio. Será que esse golpe ele podia desequilibrar um pouco? Porque no próximo frame que eu fiz, ele tentando voltar a ter o equilíbrio. Ele levanta a perna, porque meio que ele tá perdendo equilíbrio pra voltar a ter o eixo. Só que antes disso eu tinha feito essa pose ridícula aí. Parece que ele tava com dor de barriga.
Só que eu vi que não tava dando nada certo, mano. Tava eu ia fazer como se fosse sei lá, um Chapolin segurando a marreta biônica, só que ficou muito estranho. Aí eu decidi mudar, só fazer praticamente a mesma pose, só que com a perna levantada pra ele voltar a ter o equilíbrio pra dar mais um golpe, se jogando pra frente. Tipo, levanta a perna pra pegar impulso, mais uma antecipação e dar uma pancada pra frente com o braço direito dele. Aí aqui eu comecei a fazer alguns in-between, que já tinha a script pronta. Eu fiz ele começando a levantar a mão, pegando a espada dele, bem levezinho, assim, devagar. Porque não tinha nada demais, tá? Se fosse fazer um negócio mais sério, assim, uma cena de animação, eu teria até mudado alguns ângulos. Mas aqui o foco era mais o poder dele tacando a espada, aquela gosma roxa que eu fiz depois lá. Beleza, ele levanta, dá uma paradinha com ele com a mão no alto. Eu fiz mais alguns frames, depois ele recua a mão dele pra frente do rosto devagar, de novo, mais suave, com movimento uniforme. Nessa parte daí eu fiz ele aproximar o rosto da espada, que eu falei com o Zack, pra dar uma mais antecipação. Um pouquinho mais devagar, eu coloquei uns 2 frames entre o que tava antes e depois, pra ele dar uma aproximada suave. Aí dá pra ver que é meio caótico, passa um pedaço, depois vou pra outro pedaço de animação que tinha nada a ver, que tá meio resolvido aquele, eu vou fazer outro. Essa daí eu tentando fazer o breaking down no meio dos keyframes, só que aquele tava muito próximo, acho que não tá ficando legal. Eu só fiz um com a mão praticamente lá no final, que é uma das formas de fazer movimento quando tem essa aceleração repentina, que você faz o primeiro ponto, o primeiro keyframe, aí você faz só o outro event trim, outro frame um pouquinho na frente desse, aí você faz o desenho bem esticado, bem lá na frente, aí você coloca bastante smear, aí, geralmente, né, funciona fazer isso. Aí antes da próxima keyframe, da próxima posição-chave, você faz outro desenho próximo daquele keyframe, quando você está quase chegando. Tipo, ele começou a acelerar, acelerou muito, depois ele reduziu a aceleração e desacelerou. Isso funciona bastante. Tá aqui continuando, fazendo mais alguns in-between. Aqui eu fiz um movimento bem uniforme, bem suave. Tipo, ele deu a pancada, ele usou bastante força, depois ele tá carregando com um movimento bem lentinho para dar a próxima pancada. Aí entre elas é bem suave, bem uniforme, bem um entre outro. Bom, a partir dessa parte aqui eu fiz praticamente isso. Só coloquei os in-between com movimentos mais suaves entre as ações. E isso, eu vou deixar rolando aí agora por alguns segundos e daqui a pouco eu volto para falar a parte mais importante desse exercício para mim, né? Que seria o efeito da espada com o movimento. E enquanto o vídeo tá passando aqui, que essa parte é um pouco demoradinha, que eu fiz um pouco maior do que eu devia, eu vou falar algumas pretensões que eu tenho com o canal, que eu vou fazer com ele. Eu estou trabalhando basicamente em 3 projetos, bem autoral mesmo. Estou fazendo um de paródias, resumindo histórias de filmes e jogos, com animação. Eu estou fazendo meio que um anime realmente brasileiro. Eu estou montando todas as partes, eu cuido de toda a parte da arte. E estou fazendo também um jogo 2D que vai ser todo feito em animação tradicional. Aí eu vou começar a me organizar melhor, já me organizei inclusive, para postar parte do processo, de como que eu faço para fazer o concept, como que eu faço para ter ideia, o brainstorming, a produção em si, de todas as dificuldades e tudo que eu passo, as ideias, como que ela vem, as ideias, as inspirações também, como que eu faço para ter as inspirações, tudo para mostrar como que funciona minha forma de pensar e a forma de estudar também. Inclusive, o próximo vídeo é de um sprite. Eu tô fazendo agora um inimigo do jogo. Aí já tem um básico do concept dele que eu montei lá, já tá até gravado. E eu vou começar a desenhar ele, começar a fazer as animações do sprite funcionando e depois eu vou mostrar como que ele fica dentro do jogo em si mesmo. Eu tô com equipe que a gente faz animação, melhor que eu faço animação, tenho programador, tenho música, etc. Bom, agora começou a parte de eu colocar os efeitos. Eu queria fazer tipo um raiozinho saindo da espada, girando nela e uns feixes de luz saindo, feixes de raios assim mesmo saindo da espada, pra mostrar que ela tem um final. Ela tá subindo, aquele onde tá passando é o comprimento da espada. Aí ok, eu passei, mudei ele pra baixo, fiz tipo o raio rodeando a espada,
Que eu achei até que ficou legal essa parte desse efeito aí, rodeando a espada, aumentando, diminuindo, como se fosse um raio, depois seguindo ele aí. Aí ok, aí tava a parte difícil, que seria o foco do treino, fazer o efeito da espada dando a pancada. Aí eu fiz primeiro assim, apareceu um efeito, inicialmente pareceu um efeito de jogo bem velho, saindo só um triângulo, que o triângulo vai assim e ok, sem ter aquele gostosinho do movimento, sabe? E cara, tava muito ruim. Nossa, ficou muito ruim. Não que tenha ficado bom assim o resultado final mesmo depois de mudar, mas tava muito ruim. Eu vi e revi várias vezes e falei, nossa, tá horrível. Aí eu decidi fazer assim, como se fosse uma gosma seguindo espada mesmo. Aí ficou bem melhor, mas mesmo assim não tá nessas coisas. Eu fiz todo aquele esquema de follow-through, como se ele estivesse se desfazendo, mas no final ele voltasse pra espada. Aí beleza, deu ataque, ele fez todo o movimento praticamente, o arco foi, a espada sugou ele de volta. Aí ele se preparou para dar o próximo golpe. Aí a gosma desceu um pouco, ele fez o golpe. E deu toda essa energia, foi lá pra frente a espada, quase como um chicote do Castlevania, sabe? Aí foi, ele deu o golpe e voltou, esticou bastante smear. Acho que ficou até legal essa parte do smear, mas ficou bem bonito, assim, lá essas coisas. Mas ficou aceitável, pelo menos, né? Aí depois colocando mais alguns detalhes, e é isso, foi aí como ficou. Esse é o resultado final, espero que tenham gostado. E se alguém quiser como vai ser a parte de produção de jogo, na parte visual, de desenho, visual, concept, cores e tudo mais, eu também estou aprendendo. Eu já tenho um conhecimento básico, bem básico, mas dá para começar. É só me seguir aí. Agora eu já peguei mais um jeito de gravar, já tô conseguindo gravar. O próximo vídeo deve sair daqui uns 10 dias do sprite do inimigo lá. E é nóis. Se inscreve aí, se gostou, dá like, comenta. Eu acho que logo mais o YouTube deve liberar pra fazer live. Eu posso começar a fazer live aqui no YouTube e a gente pode conversar, se encontrar algum momento e produzir junto. É nóis, falou!